Oi, gente. Parece que a pressão para que Biden desista da candidatura vai ser insustentável. A reportagem do Axios traz que democratas poderosos agora acreditam que Biden vai sair. E tem várias evidências disso. Eu, nesse vídeo, vou analisar por que eles estão fazendo isso, né? E por que a candidatura de Biden está fragilizada. Muito se aponta para os problemas mentais, não é? Tem uma especulação, inclusive, que ele pode ter Parkinson, não é? E especialista aqui em Parkinson foi consultado, se encontrou com o médico de Biden no início do ano, uma coisa que foi negada por pessoas lá. Inclusive, Biden afirma que sairá da campanha se médico falar que tem o problema. Ele já abre aí uma avenida para sair da disputa. Todo mundo lembra das gafes, todo mundo já sabe do debate, das gafes diversas, mas tem aqui, ó, comete 2 gafes seguidas e tal. Só que um dos elementos que está sendo pouco comentado, que é uma fragilidade grande de Biden, é o que está acontecendo em Gaza. O apoio dele irrestrito a Israel fragilizou ele muito diante da base do Partido Democrata. E muita gente, e eu vou analisar isso em mais profundidade numa live, eu posso comentar um pouco sobre isso na live que eu vou participar hoje, às 5h20 na TV 247, a gente vai falar sobre questões dos Estados Unidos. Muita gente, quando eu digo isso, diz assim, mas André, as pessoas que são sensíveis ao que está acontecendo em Gaza nunca votariam em Trump. Mas a eleição americana, a eleição estadunidense, o voto é facultativo. Você não é obrigado a votar. Muita gente decide ficar em casa. E se muita gente que tradicionalmente votaria no candidato democrata pelo apoio de Biden a Israel decidir ficar em casa, como as eleições são muito apertadas, basta que em alguns estados chaves, alguns milhares de pessoas fiquem em casa para Donald Trump se eleger. E é esse o cálculo que está sendo feito não só por esses top Dems. Top Dems são os democratas poderosos. Eu vou inclusive dizer o nome de quem nós estamos falando aqui, ó. O líder Chuck Schumer, senador de Nova York, que disse que acha que ele deveria sair, o Biden deveria sair da disputa. Nancy Pelosi, que disse que ele deveria sair também, que a presença do Biden... Porque o que esse pessoal está preocupado? Chuck Schumer, Nancy Pelosi e esses outros líderes dos democratas e seus financiadores. Eles estão preocupados em perder poder. E muitos de vocês podem estar pensando, mas como assim, André? Explique melhor. É só o poder da Casa Branca? Não. Eles estão preocupados em perder poder e perder, inclusive, seu próprio distrito ou seu própria vaga no Senado. O que acontece? Quando você tem um candidato democrata, ou um candidato de qualquer partido, que é muito frágil na disputa presidencial, o chamado em inglês top of the ticket, que é o topo do voto, não é? Isso prejudica os candidatos de baixo do voto, né? Então, por exemplo, o candidato para o Senado é prejudicado pelo candidato à presidência ser um candidato tóxico. E por que Biden se tornou tão tóxico? É só porque ele talvez tenha Parkinson? É porque ele está cognitivamente fraco? Não, é porque ele está cognitivamente fraco, apoiou Israel de forma irrestrita e, na segunda parte do mandato dele, não entregou nenhuma das promessas dele do ponto de vista socioeconômico. Quando você soma tudo isso, você tem um candidato muito fraco. Biden prometeu aumento do salário mínimo, que é uma defesa da classe trabalhadora lá nos Estados Unidos há décadas, que o salário mínimo precisa aumentar para $15 a hora. Em vários estados, o salário mínimo é inferior a $10 a hora, em alguns lugares menos de 8, R$7,90. Quer dizer, então essa é uma questão que mobiliza a classe trabalhadora. Biden prometeu, do lado de Bernie Sanders, que iria lutar pelo aumento do salário mínimo, que lutaria por uma opção pública no atendimento a serviços de saúde. Ele entregou alguma coisa disso? Não. Ele lutou por isso? Não. Porque algumas pessoas vão dizer, ou podem dizer nos comentários, mas veja bem,
Ele não poderia prometer isso porque tem o Congresso. E o poder do presidente tem limites. Concordo, o poder do presidente tem limites e ele não tinha amplo controle do Congresso. Mas a questão é que nessas questões, ele nem lutou. Ele nem defendeu isso com ênfase. Ele não passou mobilizando a população para lutar por isso. Ele não pressionou os membros do Senado e da Câmara de Deputados, quer dizer, o Congresso americano, para mover nessas questões, para ir nessas questões. Então, a população estadunidense, que seria, digamos assim, sensibilizada por isso, não está sensível a ele, porque olha para ele e vê como uma pessoa que prometeu coisas que eles queriam e que não entregou em muitas dessas questões e que nem lutou por elas. Às vezes, quando você fracassa numa coisa, mas você luta muito por essa coisa, você recebe crédito. A gente tem exemplo, inclusive, no Brasil. Quando alguém diz aqui no Brasil, Eduardo Suplicy é um guerreiro pela renda universal de cidadania. Alguém tem dúvida disso? Não é um mérito que Eduardo Suplicy tem por ter lutado por isso? É uma coisa que quando forem escrever a biografia do Eduardo Suplicy, vão mostrar lá, ele lutou por isso, ele conquistou. Nós temos no Brasil renda universal de cidadania? Não. Mas ele tem o capital político da pessoa que defende isso há tanto tempo e se tornou, nos dias atuais, uma questão que está ganhando muito mais espaço, que está ganhando muito mais força. Ora, então quando uma pessoa luta por uma coisa com ênfase, mesmo quando ela é derrotada, mesmo que ela não consegue implementar, ela ganha capital político. O Biden não lutou pelas coisas que prometeu. Então, não ganhou capital político. E aquilo que ele resolveu defender com ênfase é uma tragédia humanitária na faixa de Gaza. É uma coisa monstruosa. É uma coisa que vai entrar para a história com a perda de vidas civis terríveis. Terrível. É uma coisa absolutamente condenável. Então, assim, soma tudo isso um cara que está com claros sinais de senilidade. Eu acho, inclusive, do ponto de vista humano, triste ver essa figura tentando disputar a eleição lá nos Estados Unidos. Mas, por um outro lado, ele, ao longo de toda a trajetória, demonstrou ser um desses caras que muda de posição e que serve aos doadores, serve aos corporativos. Então, também, a minha empatia acaba sendo bem baixa, né? Bem... assim, não consigo ter essa empatia toda, tendo em vista que a trajetória política dele foi de uma pessoa oportunista que mudou de posição sempre que os doadores das campanhas queriam alguma coisa dele. Sempre serviu, esteve a serviço dos doadores de campanha. E são justamente esses doadores de campanha, alguns deles, que hoje pressionam para que ele saia. Agora, ele deveria sair por todas as outras coisas que eu falei. Promessas não cumpridas, apoio irrestrito a Israel. E seria muito bom que tivesse um candidato que não tivesse esse apoio restrito a Israel e que defendesse elementos da causa trabalhista. Elementos, por exemplo, que foram defendidos por Bernie Sanders ou Alexandria Ocasio-Cortez. Mas o Partido Democrata, um partido de centro-direita, vinculado como está às grandes corporações empresariais, vai abraçar isso, mesmo que seja para sobrevivência e para ter melhores chances eleitorais? Eu, sinceramente, sou pessimista. Acredito que, mesmo que signifique uma necessidade eleitoral, eu acho muito pouco provável que abrace na campanha, quiçá num eventual governo. Porque o Biden foi exemplo de um candidato corporativo que prometeu entregar algumas das políticas sociais que são defendidas pelo setor ligado à classe trabalhadora e nessas entregou quase nada ou muito pouco. Só nas de infraestrutura entregou um pouquinho. Né? Entregou um pouquinho nas infraestruturas, mas nas outras não entregou praticamente nada. Se vocês quiserem que eu continue analisando esse cenário norte-americano, divulguem esse vídeo. Porque os vídeos que eu faço analisando o cenário americano muitas vezes tem muito pouca visualização. E se eu não ver interesse,
aí fica difícil da gente manter essa análise, que esse ano tem eleição para prefeituras e Câmara de Vereadores aqui no Brasil, mas também tem uma importante eleição nos Estados Unidos, e que é preocupante pensar que um líder de extrema direita, que é negacionista do ponto de vista climático, pode voltar à presidência lá. Significaria um fortalecimento da extrema-direita em todo o mundo e significaria um fortalecimento do negacionismo climático em todo o mundo. Uma coisa que é um perigo para toda a humanidade. A humanidade precisa urgentemente se unir na luta por um meio ambiente e por combater o aquecimento global, e nós estamos vendo o impacto dessas mudanças climáticas todos os dias nos noticiários. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Links para todas as reportagens utilizadas como referência no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo.